igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Valéria Almeida Pereira, eu sou médica. A Carol me convidou para fazer esse vídeo, para conversar um pouco com vocês de forma rápida, simples, sobre alguns temas importantes de prevenção relacionados à pandemia que nós estamos vivendo hoje. É recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Infectologia que pacientes com sintomas leves permaneçam em casa. Somente em caso de agravamento, ou seja, de aumento da gravidade nos sintomas, que deve procurar uma unidade básica de saúde ou uma unidade hospitalar. Quando isso acontece? Em casos de febre persistente e resistente ao uso de medicamentos antitérmicos como paracetamol e dipirona, aí é recomendado que você vá a uma unidade básica de saúde. E se caso, além desses sintomas, associado a estes sintomas, esteja a presença de falta de ar, aí sim você procura uma unidade de urgência e emergência. Principalmente aqueles grupos de risco que já são conhecidos como idosos ou pacientes com algum tipo de comorbidade. O que é importante abordar também nos dias de hoje, justamente aquelas pessoas que ainda precisam trabalhar, seja por necessidade ou porque fazem parte dos grupos de serviços essenciais. É importante abordar sobre quando ela chega em casa, o que fazer, para não levar a contaminação para os seus familiares. Então eu vou citar alguns exemplos que nós, profissionais da saúde, já fazemos rotineiramente, que é reservar na entrada da nossa casa uma área de isolamento e higienização, que seria considerada a zona suja. Então nós temos que dividir a zona suja da zona limpa. Então, certos hábitos são extremamente importantes, como deixar o sapato nessa região, nessa zona suja. Um recipiente de sapato e um outro recipiente reservado para roupa. Então você tira a roupa quando entra em casa, nessa área, e o sapato também. Interessante ter uma mesinha que vai ter um recipiente menor, onde você vai colocar celular, chave, óculos, carteira ou outros objetos de uso constante. Deixar ali ao lado dele um frasco de álcool 70 para higienizar esses objetos. Também é interessante ter um borrifador com diluição de água com água sanitária para jogar em certas superfícies, como uma maçaneta da porta ou outras áreas. E assim que chegar em casa, depois de fazer esses procedimentos, ir diretamente para o banheiro tomar banho e só depois cumprimentar os seus familiares. Outro ponto de muitas dúvidas é relacionado ao isolamento domiciliar. O paciente já tem a suspeita de Covid-19 ou já está com o diagnóstico de Covid-19. Como abordar estes pacientes em casa para evitar que ele dissemine o vírus para os parentes? É importante que seja reservado para esse paciente um quarto somente para ele e um banheiro também, de preferência. Caso isso não seja possível, um cômodo só para esta pessoa. Esse ambiente, ele deve ser isolado dos outros ambientes da casa e ele deve ser ventilado. Esse paciente, ele deve ficar com a máscara constantemente, uma máscara cirúrgica, e ficar sendo trocada de acordo com a necessidade. Ele mesmo é responsável pela higienização do ambiente, ele tem que trocar as roupas de cama, colocar num saco plástico e deixar reservado para depois ser lavado isoladamente. Ele precisa ter uma toalha somente para uso pessoal. Ele vai ser responsável também pela higienização do banheiro. Tem que ser reservado para esse paciente talheres, copos, pratos de uso exclusivo dele. E estes não devem ser lavados juntamente com as outras louças da casa. Assim como também as roupas deste paciente não devem ser lavadas junto com as roupas de outras pessoas da casa. É basicamente isso. Em relação ao uso de máscaras, o Ministério da Saúde mudou a sua posição há pouco tempo e está recomendando o uso de máscara para toda a população, ou seja, sair de casa sempre utilizando máscara, seja de tecido, cirúrgica ou algumas mais específicas, porque, infelizmente, a distribuição está pequena e está priorizando os profissionais da saúde. A máscara de tecido, ela protege muito menos que os outros modelos de máscara, mas no nível que nós estamos de disseminação é importante porque acaba protegendo durante os espirros ou durante a eliminação de algumas outras secreções, mais do que se você não estivesse usando. Então daí a importância do uso de máscaras, mesmo que seja a mais simples, que é a caseira, a de tecido. Focar principalmente no uso de máscaras naquelas pessoas que estão doentes. Vou dar um exemplo aqui.
Num ambiente fechado, onde tenha 10 pessoas, uma pessoa está infectada e 9 estão saudáveis. Se esta infectada não usa máscara e as 9 estão usando, elas vão se contaminar da mesma forma, porque o infectado ele vai espirrar, ele vai tossir, vai eliminar gotículas, e essas gotículas vão pegar nas roupas, cabelo, celular, e essa pessoa vai se contaminar entrando em contato com essas superfícies em algum momento. Numa outra situação, num outro cenário, o paciente doente, ele está com máscara e os 9 estão sem máscara. E ele libera as gotículas através de espirro, tosse. Elas vão ser isoladas devido à máscara. Então, daí a importância principalmente do uso de máscaras pelos doentes. Ao Ministério da Saúde, é importante lembrar que ele está recomendando para o uso geral de máscaras. Estou aberta aqui para qualquer dúvida, caso surjam outros pontos de questionamento, tá bom? Obrigada pela atenção e fiquem com Deus.